Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Provedor de Sucesso. Hoje vamos falar ou contextualizar de qual será o futuro dos provedores de internet, visto que estamos sendo bombardeados por uma série de novas tecnologias que vêm sendo lançadas, principalmente a 5G, que falava-se pouco, hoje já se fala muito mais. Wi-Fi 6, FWA, satélite, 4G satelital, IoT, que é a internet das coisas, geladeira conectada, micro-ondas, automação residencial, tudo isso já está presente no mercado, já virou realidade. E aí eu pergunto, qual será o futuro dos provedores de internet, visto que esses grandes players investem cada vez mais em tecnologias e está fácil também de desenvolver novas tecnologias, porque com a massificação da internet, redes sociais, pega as ferramentas, os analíticos do Instagram, Facebook, isso é informação. E essas grandes empresas, grandes corporações têm muita informação e eles conseguem traçar um perfil das pessoas, de como elas se comportam, do que elas querem, e com esses dados eles lançam novos produtos. E aí a gente diz, nossa, como que eu não pensei nisso antes? E eu queria trazer essa discussão porque isso impacta diretamente o nosso mercado, que é o mercado de provedores de internet. Mas antes de falar de futuro, é importante falar do passado, para a gente relembrar, revirar tudo isso que a gente viveu e o que nos trouxe até aqui, para depois nós contextualizar do futuro. E eu me lembro lá, em 1995, eu não entendia nada de internet, não trabalhava ainda na área, mas por incrível que pareça, Google, Hotmail, eBay, a Amazon, MSN já estava tudo rodando, já existia. São empresas que nasceram entre 95 e 2000. E eu nem sabia que existia isso. E eu me lembro também que lá em 2004, que foi meus primeiros contatos com o mundo dos provedores de internet, eu vi funcionando o Wi-Fi. E foi muito louco isso, porque o negócio funcionava. A internet estava ali e não tinha nada ligado naquele notebook, que inclusive era um notebook que ligava com pilha. E eu me lembro também de trabalhar, de ser um secretário, um ajudante, não tinha carteira assinada, nada num provedor aqui local. E eu sempre dizia que tinha um PlayStation com cartão, depois eu descobri que aquilo era um AP2000 e eu via muita placa PCI ligada diretamente no computador, cartão Orinoco, de repente comecei a ver uns microtics já estava saindo daquela interface mais linha de comando e já tendo essas interfaces gráficas e também já existia a telefonia celular, que era o GPRS, então o nosso antigo 2G, parecia escrito em cima do celular GPRS. E servia basicamente para fazer ligação e mandar SMS. Então esses foram meus primeiros contatos. E eu me lembro que eu fiquei nessa fase de adolescente, né, vivenciando isso. E aí, a partir de 2008, quando eu também tive uma fase mais daí ajudante, mais presente, mais ganhando de repente um pouco mais. Então eu comecei a mergulhar no mundo dos provedores de internet. Aí sim, já existia o Bkit, já existia o MikroTik, e aí eu me lembro dos AP routers. Os AP routers, a gente colocava uma antena de grade lá no cliente, aquela 2.4, trazia aquele cabo RGC até a parte de baixo, ligava um AP routerzinho azul, roteadorzinho AP router,
E o que nós fazíamos? Nós escaneava o sinal de uma Omni que estava lá em cima da torre. E dessa Omni tinha um microchip embaixo, né, com cartão e pigtail e tudo mais, alimentando. Então ela era uma transmissão, ele era um AP, e nós escaneava o sinal do cliente, conectava, ia lá nessa WAN, colocava um IP, fazia um NAT, o IP era inválido, né, e conectava lá, e assim era a internet. E a internet tinha um preço de ativação, cobrava-se aí na época R$ 150 para instalar um cliente, R$ 200. Mas nós falando de 2008, putz, era muito dinheiro. Então a internet ela era cara, cobrava-se bem por 1 mega, 256K, 512K. E o provedor, nossa, ele cobrava os equipamentos, ganhava na venda dos equipamentos e ainda ficava ganhando na mensalidade. Ou seja, era um negócio maravilhoso. Eu acho que nessa época muita gente ficou muito rico, porque era um negócio que dava muito dinheiro mesmo. E os clientes, aqueles que tinham dinheiro para pagar, compravam e ficavam lá usando MSN, e já tinha rabiscos de Orkut. Então foi uma fase que se fez muito dinheiro. E aí aqui cada vez eu trago mais para minha lembrança do que, né, vou tendo as memórias mais recentes. Aí em 2010 eu já trabalhava com a ASN, já ouvia falar em BGP, já sabia o que era um IP válido. A gente já estava falando de PPPoE, que foi uma outra vibe no provedor. A gente já começou a ter uma profissionalização do negócio, e ela já começou a não ter mais aquele preço agregado de ainda cobrava essa instalação, mas ela veio reduzindo. E aí a gente tinha lá os Nano louco, M5, já tinha 5 GHz e tudo mais. Então foi uma coisa que veio melhorando. 2012, mais um passo à frente, e falávamos já de fibra, de EPON. E 2012 foi o ano que foi começado a ser implementada a 4G no Brasil. Se eu não me engano, cidades sedes da Copa já receberam 4G. E aí eu já particularmente já estava trabalhando com fibra ótica, já tinha feito fusão. Nossa, estava numa fase assim muito técnica. Já estava projetando, estava brincando com um splitter 1:8 na saída, com uma OLTzinha de uma porta que eu tinha EPON. Então já era um momento em que eu já falava de fibra ótica. E o mercado falava pouco, ainda estava naquela transição de 2.4 para 5.8 GHz, e alguns provedores já falando de fibra ótica. E aí 2014 foi o ano em que para nós o FTTH se disseminou. A gente já tinha uma rede EPON aí dentro da cidade, já tinha aí uns 15 km de fibra e tal. E foi o nosso pior ano, porque eu gastei muita grana, muito dinheiro, enfiando dinheiro em fibra. E aí aquela realidade que nós tínhamos de cobrar do cliente já virou o não cobrar e custar R$ 700 para o provedor uma instalação. Ou 800, na época era muito caro. E isso me fez ir para o mercado não, me fez abrir mão um pouco dessa questão técnica e começar a me preocupar com a gestão do provedor. Então foram anos aí trabalhando, e aí resumidamente a gente chega em 2020 e eu digo assim, foi horrível para todo mundo, né? Ninguém gostaria de ter passado por isso, pandemia. Inclusive eu estava, no dia que trancou todos os aeroportos, eu estava dando uma consultoria lá no Mato Grosso. Foi o dia que eu mais andei de avião, fui para todo que é lugar no Brasil para poder chegar em casa, e como foi no dia que foi trancado, ainda existiam voos, eu consegui chegar em casa. E por sorte nossa, a gente chegou em casa, por sorte nossa, nós já tínhamos uma rede que não era GPON, 100% GPON, mas ela já tinha bastante parte que era. E aí o que acontece?
Nesse momento, eu me lembro que 50% do mercado já estava sendo atendido. Já existia internet nas residências, né? Então, se nós tínhamos em casa, mais ou menos 50% dessas residências já tinham internet. Era um momento bom do mercado no sentido de que a gente ainda conseguia equilibrar aquele custo, fazer uma matemática, mas a fibra ótica já estava bem disseminada. E então também no nosso payback, aquele tempo que nós demoramos para receber de volta o investimento que a gente faz numa instalação, ele já estava aí em torno de 5, 6 meses. Mas a pandemia, para o provedor de internet, ela ajudou muito o mercado, porque muito provedor cresceu, porque os outros 50% saíram desesperados atrás da internet, e nós, como guerreiros que somos, também fomos lá, nos arriscamos e metemos essas instalações. Porém, chegamos em 2024, de que maneira? Com 100% do mercado. Eu sempre digo, a proporção que faz em casa nova não acompanha nunca ao que existe de portas disponíveis no mercado. Porque você veja bem, aqui na nossa cidade, eu tenho uma rede que já faz muitos anos. Ela é uma rede que tem aí 25 mil portas. E na nossa cidade nós temos 24.974 residências, se eu não me engano, a última vez que eu contei. Mas é perto de 25 mil. Então nós temos uma rede capaz de atender todas as casas, sozinho. Só que nós temos 19 provedores. E eu arrisco a dizer que nem todos têm 25 mil portas, mas a média deve estar aí em 20 mil portas. Então, se nós fazermos uma conta, nós temos 800 mil portas na cidade. É essa a conta. Então, vejam bem, para 24 mil casas. Que mercado, né? Então é muito fácil para aquele cara daquela casa, que é a última bolachinha do pacote, ele tem muita opção, muita coisa, e aí o preço, né, vai pegar e vai espremer, e esse é o movimento do mercado. E a gente tem ainda 5G, a gente tem Starlink, né, e aí eu coloquei, nós estamos em 2024, tem Wi-Fi 6 e tudo mais. Só que, o que eu vejo nesse momento, falando de pequenos e médios provedores? Muitos ainda estão em 2012. E aí, muitos estão falando do quê? De fibra, de EPON, de GPON, de repente, um pouco mais aqueles que estão mais adiantados, estão falando de GPON, de FTTH. É isso que a gente vê no mercado, que seriam os itens de interesse, que são as pesquisas. E como que eu sei disso? Porque vejam bem, nós gravamos os vídeos para o Provedor de Sucesso. A gente lança aqui para vocês assistirem. Eu falo de gestão, de visão, de futuro, de tudo mais. E aí a gente tem um número X de visualizações. Eu falo de FTTH, de splitter, de OLT, eu tenho 10 vezes mais no mínimo, 10 ou 20 vezes mais de visualizações. Dá de concluir que é o que a grande maioria dos pequenos provedores pesquisam. E aí eu pergunto, o que os clientes querem? Eles querem que você chegue lá na casa dele e diga que o teu serviço é GPON, o teu roteador Wi-Fi é não sei o quê. Sim, a gente tem critérios de qualidade, a gente precisa ter equipamentos compatíveis e tecnologia e tal, mas o que eles de fato querem hoje é conexão ininterrupta e Wi-Fi. E aí embaixo disso, claro, tem toda aquela gama de serviços que é Spotify, Netflix e tudo mais. O que o cliente quer é que nada disso pare de funcionar. Eu sempre brinco, a internet é o ar. Se você vai lá e sufoca o cara e ele fica sem ar, ele esperneia, ele se bate, ele não consegue respirar. E quando a gente deixa o cliente sem internet, a gente está sufocando ele.
Então, assim, ó, a minha visão, assim, é que a grande maioria ainda está focada em 2012. Tá falando de coisas técnicas. Tá preocupado com rede, com... Só que o mercado já venceu, já virou essa página. Ele já... A fase lá das redes e do GPON e do EPON, beleza, nós temos que falar, nós temos que ter critério de qualidade, nós temos que ter uma rede bem estruturada, mas já deu. E aí eu digo, é demérito de quem está nesse momento? Não é demérito. Está um pouco atrasado. Eu diria que começou tarde, de repente, no mercado, e está tudo bem, está procurando o seu lugar ao sol, mas a gente precisa vencer isso mais rapidamente, visto que só no YouTube tem 1 milhão de vídeos aí de como montar rede e tudo mais. Então eu acho que assim, ó, tem que escrever essa política, desmembrar esse manual e tocar o pé o quanto antes. E de que maneira que você resolve isso, né? Como que você busca aquele tempo perdido? Como que você encontra o time do mercado? Foco naquilo que o cliente quer, que você olhe os movimentos do mercado, que você pare de olhar só para a rede e comece a olhar para o que o mercado está fazendo e que vá lá para o meu 2014, 10 anos atrás, começar a estudar sobre gestão. E por que eu estou falando isso? Porque, vejam bem, eu tenho conhecimento, eu fui técnico desde lá do passado, até 2014, e eu poderia vir aqui e falar só de rede. E ter esse monte de curtidas e visualizações que eu não tenho falando de gestão. Mas o objetivo é, falem de gestão. Vocês precisam olhar para o futuro do teu negócio. E olhando para a rede, você vai ser vencido rapidamente. Porque a 5G, 4G satelital, o FWA já é realidade, já está vindo aqui. Esse ano o 5G vai destroçar. E é fácil. Tu imagina que o cara quer ativar um cliente e chega lá, oi, tudo bem, seu fulano? Lá na loja física. Qual é o nome da rede e a senha do Wi-Fi? O cara bota ali e tal, tira da tomada aquele modemzão desse tamanho com um chip 5G dentro, entrega para o cliente vai feliz para casa, pluga na tomada e está com o Wi-Fi configurado. Pensa em todo o custo que o provedor tem hoje de deslocamento técnico, puxar cabo, montar rede e tal. Ah, Anderson, mas o 5G não é para todo mundo e tal. Beleza, eu sei que é assim. Mas quando você está preso no passado, olhando só para FTTH, só para splitter e para equipamento, você nem parou para pensar nisso, que é uma ameaça para o teu negócio. Então, assim, ó, reserve um tempo para estudar a gestão desse negócio. E aí agora, para fazer um exercício de visão, a visão ela funciona da seguinte maneira: tem a visão do olho, que é essa que eu vejo agora, que eu estou olhando para tudo, para o equipamento me gravando, para tela aqui e tudo mais. E existe a visão do cérebro. A visão do cérebro, eu gosto sempre de fechar os olhos e ela tá bem aqui, ó. É uma massa, é uma bolinha cinza que nós temos aqui e ela te projeta lá para o futuro. E como que eu gosto de ativar essa visão de futuro? Por incrível que pareça, é sempre pensando no pior dos piores, no pior cenário que existir. E aí eu dou um exemplo, né? Se a Starlink lançar o 4G satelital, daí eu fico pensando, se a Starlink lançar o 4G satelital, eu vou conectar esse chip ou esse eSIM no meu celular e eu vou sair e eu vou para o interior
e daí eu tô lá numa ponte que tem aqui perto da minha cidade, que nunca pegou sinal de celular, que nunca funciona nada lá, e ele vai estar funcionando. E aí aquele cara que eu tô pensando em levar uma fibra para ele lá também, daí já vai pegar esse negócio. E eu vou para outro país. Nossa, se eu fosse o Elon Musk, eu lançaria um celular que já saía com esse negócio já de fábrica. E parece que ele e um sheik lá, dono da Qatar, eu acho, linhas aéreas lá, já fizeram uma ligação usando 4G satelital, se eu não me engano. Não sei se foi a Starlink. Ah, não, o Elon Musk fez uma ligação com... Ele estava na rua lá nos Estados Unidos com alguma outra pessoa. Com a Qatar foi a Starlink que eles disponibilizaram no avião. E eu fico pensando e fico documentando e fico escrevendo o que vai acontecer, nossa e tal, e bababã, e eu deixo meu pensamento ir para longe, viajando. Ah, e se as operadoras comercializarem o 5G como FWA, que foi esse exemplo que eu dei antes? O que vai acontecer nesse cenário onde de repente eles potencializem as lojas deles nos shoppings e a pessoa chegue lá, pegue o modem, leve para casa. Nossa, e se esse cara precisar mudar de endereço, que eu cobro R$150 para fazer uma mudança de endereço, e ele vai lá e tira a tomada, bota dentro da mudança e vai para casa nova e liga na tomada e está funcionando. E se? É isso que eu fico pensando. E aí, aonde que isso finaliza, né? Eu sou o criador do meu futuro. Porque eu tenho as ideias, eu viajo na maionese, eu vou para bem longe, eu fico pensando. Só que, na verdade, esse meu ato de pensar é substância para novas ideias. E aí o que eu faço quando eu tenho uma nova ideia? Eu não espero acontecer. Eu faço antes. Então, 5G, FWA. O que eu estou fazendo agora? Eu sei, eu não tenho recurso para andar junto com as grandes operadoras, para pegar o néctar das frequências, que é as melhores de todas. Os caras investiram bilhões. Agora, a 4G, no sistema SLP, que é Serviço Limitado Privado do SCM, está disponível para os pequenos provedores. Não passa muita velocidade. Já testei ano passado os equipamentos. Mas o que é isso? É o mesmo serviço do 5G com uma velocidade menor. E tá tudo bem, eu já testei isso, eu já sei o que vai acontecer, eu já tenho alguns produtos rodando em cima disso, já fiz teste em vários lugares. E como que funciona? Eu boto o chip dentro do modem, dou para o cliente, ou seja, eu já vi isso acontecer porque eu já fiz antes mesmo deles lançarem no mercado. E eu já estou preparado para o que pode acontecer. A gente está falando de Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, de compartilhamento de torres com operadoras, de MVNO, tudo isso por causa dos devaneios, por causa dos pensamentos loucos que eu já tive, rascunhei, e antes que essa onda me pegue, eu corro dela na frente. Só que lembram que eu disse que para a gente chegar nesse nível de pensamento, a gente tem que falar um pouco de gestão. E se você está olhando só para equipamento, para FTTH, e o operacional consome, o cliente consome, eu mesmo, segunda-feira aconteceu comigo, um monte de clientes corporativos me ligando, eu preciso ver tal orçamento, eu preciso bater isso, eu preciso fazer aquilo, né? E eu passei o dia inteiro com um monte de demandas em clientes, porque isso consome o nosso tempo. Então, o meu convite é: reserve um tempo. Sabe aquele negócio que a gente não quer fazer? A mente diz assim, não se estressa com isso só vai te trazer problema. Tire um tempo para resolver os teus problemas, tire um tempo para você pensar na gestão do teu negócio, como você vai se comportar quando o tsunami vier. E eu sempre digo,
Nunca, pode ser que isso nunca aconteça, mas pelo menos eu estou preparado, e se eu estou preparado, eu estou criando o futuro, estou planejado, estou na frente do mercado. Muita coisa, não, acho que, sei lá, acho que 2% vai acontecer daquilo que eu já planejei. Mas essas ideias me levam para frente. E faz. E aí você começa a inovar no teu negócio, você começa a estar na mesma página ou, de repente, uma página adiante. Então, assim, o meu recado é: se dedique, o ano de 2025 promete para o nosso mercado, é um ano bom, continua sendo um ano legal, mas para quem está vivendo em 2025. Quem está vivendo em 2012, muito provavelmente no final do ano vai ser só choradeira, vai ser só gritaria. E quando a grande operadora chegar com serviços que revolucionam, aquilo que você quer é que eles sumam dali, mas isso não vai acontecer. Então, o meu convite é: se prepare, mas não desperdice as oportunidades que teremos em 2025. Corra na frente do mercado que todos teremos sucesso. Eu sei que é um conteúdo um pouco diferente, ele fala de uma maneira mais agressiva, às vezes, falando do passado, né, de que muitos jogadores estão no passado, mas é aquilo que eu falei. A gente precisa resolver aqueles problemas que a nossa cabeça fica dizendo: não mexe nisso, que isso é um problema e eu quero deixar ele quietinho ali no canto. Se para você isso faz sentido, deixa o like e me acompanhe para mais vídeos aqui do Provedor de Sucesso.